Fala pessoal, hoje vamos mergulhar numa análise fascinante sobre um tema que com certeza afeta muita gente. Sabe aquela sensação de cansaço que não passa de jeito nenhum? Pois é, vamos desvendar os segredos dos exames de sangue e entender de onde vem essa fadiga crônica, tudo baseado nos dados do nosso material de origem de hoje. É uma verdadeira viagem pela nossa própria biologia, então vamos direto ao ponto. Para começar, deixo no ar este grande mistério médico. Por que será que muitas vezes os resultados dos exames dão totalmente normais, mas a pessoa continua se sentindo completamente exausta? A fonte relata um cenário super comum e muito frustrante. O paciente chega com uma letargia imensa, queda severa de cabelo, unhas fracas, e aí o médico olha para o papel e diz que está tudo maravilhoso. Afinal, o que está faltando nessa equação? Bom, para entender isso, vamos estruturar a nossa exploração da seguinte forma. Primeiro, o papel da ferritina. 2, os valores normais versus os ideais. 3, o corpo sem ferro. 4, a reposição em casos graves. 5, o acúmulo em homens. E, por último, soluções e nutrição. Começando pela seção 1, o papel da ferritina. A fonte traz uma explicação mecânica simplesmente fantástica para isso. Pensem assim: dentro do nosso sangue, os glóbulos vermelhos carregam a hemoglobina, que funciona basicamente como um caminhãozinho de entrega. Essa hemoglobina se liga ao ferro e ao oxigênio e viaja pelo corpo todo para entregar esse oxigênio lá nas extremidades, tipo na ponta dos pés, nas unhas e no cabelo. O detalhe crucial é que, assim que o oxigênio é entregue, o ferro se desconecta. É por isso que medir o ferro livre no sangue não adianta muito, sabe? A ferritina, por outro lado, precisa das nossas reservas reais. Isso nos leva à seção 2, normal versus ideal. Olha só a amplitude absurda desses números, de 21 a 274. Essa é a margem padrão que a maioria dos laboratórios considera como normal para a ferritina. O material destaca o quanto essa variação gigantesca pode ser perigosa. Com um abismo desse tamanho, muita gente fica com os exames tecnicamente normais no papel, mas sofrendo todos os dias com os impactos físicos de uma deficiência real de ferro. O que é realmente interessante aqui é o contraste entre essas duas visões. Enquanto o laboratório aceita qualquer coisa entre 21 e 274, a fonte argumenta de forma bem categórica que a faixa de saúde ideal, de verdade, fica espremida entre 70 e 150. É bem mais restrito, né? Na verdade, qualquer valor abaixo de 70 já é um sinal de alerta vermelho gigante e exige intervenção antes que o corpo comece a falhar. Agora a seção 3, o corpo sem ferro. Essa parte tem uma analogia simplesmente genial. Biologicamente falando, o nosso corpo trata o cabelo, a pele e as unhas como meras decorações, literalmente enfeites. Então, quando a ferritina cai e começa a faltar ferro para manter os órgãos vitais funcionando, o que o corpo faz? Ele corta a energia de quem não é essencial. O oxigênio para de chegar na superfície e o resultado a gente vê no espelho: pele sem vida, unhas quebradiças e aquela queda de cabelo desesperadora. Basicamente, o nosso exterior está refletindo o modo de economia de energia do nosso interior. Vamos ver como isso funciona na prática ao longo do tempo. Esse cronograma mostra uma ligação fortíssima entre a falta de ferro e a falência da tireoide. Tudo começa no que a fonte chama de ano zero, com uma dieta cheia de laticínios e glúten que derruba a progesterona. Nos primeiros meses, essa progesterona baixa enfraquece a parede do útero, causando um fluxo menstrual muito pesado. E aí, do ano 1 ao ano 7, essa perda crônica de sangue vai sugando a ferritina para bem abaixo daquele limite ideal de 70. Quando chega ali pelo 8º ou 10º ano, sem o ferro para ajudar a formar e converter os hormônios T4 e T3, BUM! O hipotiroidismo se instala. É um verdadeiro efeito dominó. O que nos traz a seção 4. Reposição em casos graves. Para ter uma noção do quão extremo isso pode ficar, a fonte conta o caso de uma paciente grávida que chegou com a ferritina em assustadores 10,8. Lembrando que o mínimo ideal era 70, tá? Num nível tão baixo assim, não adianta passar uma pílula de ferro. O ferro via oral irrita o estômago e demoraria uma eternidade para fazer efeito num caso que é, literalmente, uma urgência médica. Para resolver emergências assim, a fonte descreve um protocolo intravenoso super específico. Olha só. Primeiro, é preciso uma prescrição médica para 5 ampolas de um ferro injetável. No passo 2, uma ampola diluída em 250 ml de soro. O terceiro passo é super importante para a segurança, que é aplicar de forma bem lenta na veia, pingando por cerca de 50 a 60 minutos. E no fim, o paciente repete isso uma vez por semana, por 5 semanas. Essa intervenção pesada para quando a ferritina está beirando zero.
Mudando um pouco o foco, seção 5, o acúmulo nos homens. A dinâmica muda completamente dependendo de quem estamos falando. Para as mulheres, o desafio costuma ser a perda constante de ferro por causa da menstruação, gerando aquela deficiência e o hipotiroidismo que acabamos de ver. Mas e os homens? Bom, eles não têm essa liberação mensal de sangue. Então o que acontece? O ferro acumula. A análise mostra que é super comum ver homens com a ferritina estourando a marca de 200. Isso gera uma toxicidade que, segundo as palavras do próprio material, chega a literalmente enferrujar o fígado. A solução para esse acúmulo no público masculino é surpreendentemente simples. Homens com ferritina acima de 200 encontram um alívio absurdo simplesmente doando cerca de 400 ml de sangue a cada 3 ou 4 meses. Isso limpa o excesso do sistema, protege o fígado contra essa ferrugem metabólica e, de quebra, ainda ajuda os bancos de sangue e salva vidas. Genial, né? E, finalmente, seção 6, soluções e nutrição. Então, o ponto crucial a longo prazo, segundo a fonte, é focar em uma intervenção alimentar forte e bem específica. A ideia é consumir o que eles chamam de alimentos de Deus, tipo muito açaí puro, vegetais verdes escuros e feijão branco, que são fontes naturais de ferro. Ao mesmo tempo, existe uma regra duríssima: cortar totalmente o leite e o glúten para curar o intestino e equilibrar os hormônios. E por fim, fugir de produtos superprocessados que se dizem enriquecidos com vitaminas. O argumento médico aqui é que esses minerais sintéticos de prateleira não têm os aminoácidos necessários para o corpo absorver direito e acabam apenas intoxicando a gente ainda mais. Para fechar essa nossa exploração de hoje com chave de ouro, o material deixa essa frase muito poderosa: o externo reflete exatamente o que o interno tem em excesso ou em falta. Faz todo sentido depois do que vimos, não é mesmo? Deixo aqui uma provocação para todos nós. Ao olhar no espelho, o que as nossas próprias decorações biológicas estão tentando nos dizer silenciosamente sobre os nutrientes que carregamos lá dentro? Será que estamos nutrindo a nossa base ou só passando maquiagem nos sintomas? Fica aí a reflexão. Continuem observando os sinais do corpo. Até a próxima!